Bom dia, meu nome é Lisandro Siqueira, seja bem-vindo a meu primeiro vídeo compartido sobre Excel 2016. Vamos construir um gráfico de metas que tem um color para os valores abaixo da meta e um color para valores que alcançam e superam a meta. Además, tem metas individuais em forma de barra e segmentação de dados. Podemos utilizar esse tipo de gráfico com metas de empresas filiales, como no exemplo, metas de segmento da mesma empresa ou metas personais em um grupo de trabalho. Utilizaremos um gráfico de barras agrupadas porque generalmente os nomes dos elementos referidos podem ser largos. Com base em esta tabla de exemplo, vemos que o gráfico tem as metas em azul. Se o resultado está abaixo da meta, queda em rojo. E se alcança a meta está por cima, a barra será verde. Na segmentação de dados, se pode selecionar distintas filiales, como assim também um grupo. E assim comparar individualmente ou por segmento. O quadro completo. Bem, vamos eliminar então para realizar a construção desde zero. Aqui para sacar a tabla podemos ir em desenho, converter em lembra. Ok, já não temos então os valores comuns, já não há a parte de segmentação de dados, não? Já não é a tabla em si. Então, temos os nomes das empresas filiales, as metas e o valor alcançado por cada uma. Temos que construir um segmento para os valores debaixo da meta e um segmento para os valores que alcançaram ou superaram a meta. E um segmento para as próprias metas individuais, não? Tendo em conta que os valores de abaixo e de arriba não aparecerão ao mesmo tempo, isso dará um color diferente para cada resultado. Primeiro, para os valores que alcançam a meta ou superam, na coluna arriba, ponemos a fórmula igual se, por exemplo, a prova lógica, não é? Então, se supera a meta, se o valor alcançado é maior ou igual a meta. Então, o que se vai ser? Passamos a parte do valor ser verdadeiro, que no caso, o resultado seria mostrará o valor. Caso contrário, passamos a parte do valor se é falso, aspas duplas, por lo tanto se considera como vazio, não vai ter registro. E aí temos então, como a primeira não alcançou a meta, o que está mostrando é vazio. E arrastamos então, fazendo clique duas vezes no quadradito da esquina inferior direita da celda selecionada, a fórmula se copiará a los restantes das linhas desta coluna. Portanto, como vemos, quando o valor supera a meta, vai quedar registrado aqui. E em caso não supere, vai quedar em branco. E na coluna abaixo, vamos colocar a fórmula, que representa o sinal de igual. Se, na coluna arriba, é igual a vazio, então vamos mostrar o valor que está abaixo. Caso contrário,
não mostramos nada. Aí está, como não superou a meta o valor, aparecerá em essa coluna, não apareceu na outra, e essa coluna vai aparecer então o valor que está abaixo da meta. Novamente, clicamos 2 vezes no quadradito inferior direito da célula selecionada e passamos a fórmula abaixo. Então sempre vai aparecer os valores que estão abaixo, vai aparecer nessa coluna. E assim vamos poder construir o gráfico. Selecionando os dados da coluna meta, criamos o gráfico utilizando a pestana insertar, gráfico, barra 2D, barra agrupada. Também poderíamos fazer o mesmo selecionando os dados com a tecla Alt F1, só que aí teríamos que ir em cambiar tipo de gráfico, barra agrupada e Enter. Aceitar. Aí teríamos nosso gráfico. Pressionando com o ratão com seu botão direito sobre o gráfico, vamos à opção selecionar dados e na ventana da esquerda, onde diz séries, vamos agregar as outras colunas que necessitamos. E no caso, para o número da série, arriba e Enter. Para o valor da série, selecionamos os dados, Enter e Aceitar. Aí temos a meta, a coluna arriba, agregamos novamente a coluna abaixo, o número da série, o valor da série, e Enter. Aceitar. Listo. Novamente na ventana selecionar dados, pero agora na ventana da direita, onde diz categoria, fazer clique em editar e colocar, selecionar os dados da coluna A e pressionar Enter. Da coluna A. Pressionar Enter. E como vemos, temos mais ou menos o que vamos a necessitar na parte gráfica. Agora o gráfico mostra os dados que estão arriba e la meta, ou então os dados que estão abaixo e la meta. Para deixar as barras sobrepostas, devemos selecionar o gráfico na barra que represente la meta. Vamos ver aqui. Esse série meta. E com o botão direito do ratão, fazer clique e selecionar a opção dar formato à série de dados. E nas opções do painel de tarefas que aparece do lado direito da pantalla, marcar eje secundário. E a sobreposição, como podemos ver no gráfico. Configurar el ancho de rango a 20. E listo, vemos que há uma modificação. Também aproveitamos e vamos à parte de relleno. No segmento de color e selecionamos nosso color e vamos dar uma transparência de 80%. Listo. E no border podemos pôr o color azul oscuro. Configurando assim na barra das metas. E no mesmo painel de tarefas, em opções de série,
podemos selecionar a série abaixo, configurar a sobreposição em 100 e o ancho de rango em 80. Assim vamos ter uma vara com maior espessor, para melhor visualização. Em o color, como é a série de abaixo, colocamos um color rojo e na seção de bordas ponemos sem linha. Muito bem, agora selecionando a série arriba, e vai aparecer então a superposição de 100 e o ancho de 80. Vamos à parte de relleno e vamos buscar um color verde. Na parte de bordas, vamos colocar sem linha. Muito bem, agora temos a configuração das varas. No gráfico podemos selecionar o eje secundário e eliminá-lo. Agora todos estão conforme a mesma variação numérica. Para colocar os valores, usamos o botão direito do ratão sobre alguma série de dados e selecionamos agregar etiqueta de dados. Aparece a etiqueta, mas também aparecem os ceros desta série. Então, o que hacemos? Para resolver isto, com o botão direito do ratão sobre uma das etiquetas, selecionamos formato de etiqueta de dados e no painel de tarefas vamos a número, abrimos essa seção, onde aparece código de formato, que está estándar. Aqui lhe aumentamos com ponto e coma, menos estándar, ponto e coma e ponto e coma seguido, e por último arroba. E agregamos esse formato. Na primeira parte do código estándar, dá formato a um número positivo. A segunda parte é um número negativo. A terceira parte é o valor nulo ou zero, que nesse caso não pusimos nada, então o zero já não aparece no nosso gráfico. E a última parte, a arroba, é quando há texto, digamos, para a configuração do texto. Lo mesmo hacemos para a outra série de dados. Hicimos para a série de arriba. Agora vamos a la série abaixo, agregamos a etiqueta de dados e selecionando a etiqueta de dados da série abaixo, procedemos da mesma forma. Vamos ao número, configuramos dentro do código estándar, menos estándar, nada e arroba. Agregamos e novamente vai desaparecer os zeros, permanecendo os valores positivos com sua configuração normal. Muito bem, aqui temos então já os valores que estão abaixo da meta, os que alcançaram ou estão por cima da meta em verde e as metas em azul. Também podemos
Selecionar os dados com o ratão ou com Ctrl E. Vamos à pestana Insertar, Tabla. Verificamos que tem encabeçados. Aceptar. Assim, Excel realizará outro tipo de tratamento aos dados. Podemos colocar um formato rápido na pestana Desenho em estilo de tabla. Isso mesmo está bem. Agora que já temos a tabla, com qualquer salda selecionada dentro da tabla, já podemos ir à pestana Insertar e agregar uma segmentação de dados. Na primeira opção, filial telefônica, vamos ter a lista de todas as filiais. Com a segmentação de dados, você pode comparar de distinta forma os itens, por exemplo, de uma agência por agência, se é cumprido ou não, ou então grupos também. Com a tecla Ctrl, não pode apertar aqui, ir selecionando quais vai aumentar a lista, por exemplo, aí, e comparar então um grupo e os que alcançaram a meta. Ok? Também você pode selecionar grupos com a tecla Ctrl. E assim podemos analisar, digamos, o que se encontra. Se elimina os filtros, vamos ver todos os itens novamente. Com a segmentação de dados, se podem comparar de certas formas, e assim terminamos nosso vídeo, que o objetivo era a construção do gráfico, com demonstração de dois colores para quem não alcançou a meta e as filiais que estão alcançaram estão por cima da meta, com colunas distintas, de meta distinta para distintas empresas, filiais, para distintas filiais. Também podemos aqui, por exemplo, ir selecionar o grupo que tem como meta 100, por exemplo, e ver em esse grupo quem ha atingido ou não as metas de uma forma fácil. Também, no caso da apresentação, essa tabla estaria em uma hoja e o gráfico da segmentação de hoja estaria apresentado em outra, na hoja visível, digamos, não? Meu nome é Lisandro Siqueira, deixe o me gusta a este vídeo. Também lhe invito a suscrever-se ao canal. Muitas graças por sua atenção e um abraço.